compartilhar com os irmãos presentes e os que estão nos acompanhando então pelo nosso canal do YouTube. Esse título aí, ó, A Vida e os Sonhos de José. A Vida e os Sonhos de José. Isso aí está em Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 20, e depois o 41 e 42, mas é impossível lermos aqui até o capítulo 50, né? Então daqui a pouco nós vamos ler só o Gênesis 37, de 1 a 20. Mas a princípio, a priori, eu gostaria de passar algumas informações, porque eu gosto de trabalhar com sermão mais didático, assim, explicando, né? Peço que os irmãos e as irmãs tenham paciência, né? Aqui é mais devagar. O mais importante é que é a ministração da palavra de Deus, né? Então, 28% do livro de Gênesis, ele é estruturado a partir de dois sonhos. Dois sonhos. A partir daquilo ali, todo o desenvolvimento da narrativa, foi porque José teve dois sonhos. José, lá, chamado José do Egito, que nessa época ainda não estava no Egito, né? Agora, o que são sonhos? Sonho não é aquele momento que nós estamos o que a palavra de Deus refere em relação a José, não é a hora que nós vamos dormir, e aí nós sonhamos, né? Às vezes tribulação, mau sonho, bons sonhos, né? Não, o sonho que a palavra de Deus fala em relação a José aqui, é um sonho a partir assim, de desejos, daquilo que ele queria. Sonhos que está falando aqui é a respeito de alvos, de metas que o José queria para a sua vida, né? E sonhos também está relacionado também com a cosmovisão dele. O que é cosmovisão? Até onde ele enxergava. Cosmovisão é um pensamento filosófico que fala assim, que você é do tamanho dos seus sonhos. Até onde você sonha, você vai chegar até lá. Isso é uma cosmovisão, né? Então, o Nissanguanais, se referindo ao Fernando Pessoa, poeta português Fernando Pessoa, fala que o homem é o tamanho do seu sonho. Obviamente que isso é um pensamento totalmente humanista. Humanista. Não é um pensamento focado e estruturado a partir da palavra de Deus. É um pensamento humano. Mas ele fala que o homem é o tamanho do seu sonho, né? Então, no Gênesis 37, a partir do versículo 1, nós temos então a palavra de Deus que diz o seguinte: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Aí 2 pontos. Tendo José 17 anos de idade, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e os teus irmãos que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu
e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não te apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me as notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-lhe: onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe, versículo 18, o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, agora, pois, matemo-lo e lancemos numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos inteiramente, Deus, à sua disposição da ministração da tua palavra. Sabemos que por nós não somos nada e não chegaremos a nada se o teu Santo Espírito não escortiná-la, iluminar, Senhor Deus, os nossos corações e nas nossas mentes. Por isso, tenha misericórdia de nós, Pai, de nós. Nos dê, Senhor Deus, o entendimento dela e nos faça agora somente como instrumento nas tuas santas mãos, Pai. E toda a honra e toda a glória é tributada somente ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, então, a história de José. José, ele era filho, então, Jacó teve 3, 4 mulheres, né? Naquela época, ele fez isso aí. Não porque isso era um mandato de Deus, a instrução de Deus, que em Gênesis isso aí já não era o que Deus fez para o homem, né? Mas ele tinha 4 mulheres. E a José, ele era filho da mulher amada, Raquel. Então já começa aí uma certa rixa entre os outros irmãos em relação a ele, né? E a Bíblia fala nesse trecho que nós lemos que ele era o filho preferido. Agora, naquela cultura, naquele momento, já era muito complicador isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque o filho preferido tinha que ser o filho primogênito. E o filho primogênito de Jacó era o Rúben, da qual ele era filho da Lia, né? Então já gerava uma situação muito constrangedora. Por que Jacó, meu pai, eu sou o primogênito, e o meu pai gosta mais ali do José? Isso foi criando uma situação muito constrangedora e o Jacó não deixou isso aí sublimado. Parece que ele não fazia interesse, não tinha interesse em esconder a preferência que ele tinha em relação a José. E essa preferência era tal ponto que ele mandou fazer uma túnica talar. Túnica talar naquele momento, naquela cultura, era um tipo de honra, era uma vestimenta que se fazia até mesmo para um rei. E quando o rei usava aquela túnica talar, quando o rei presenteava alguma pessoa com a túnica talar, aquilo era sinal de visibilidade, que ele tinha um favor, que ele era o preferido, que ele era o mais importante. Então José tinha essa túnica talar. E José, nesse contexto que ele foi criado, nesse primeiro momento do nosso sermão aqui, estou traçando um pouco de histórico aqui, história da vida de José. Então José andava com essa túnica. Imagina qual que era a reação dele, hein, Cléudio Jones? Ele passava com aquela túnica ali nos irmãos, né? Terno dele, né? O Hugo Boss de hoje, né? E os irmãos dele, não sei como é que seria a vestimenta, provavelmente não tinha toda aquela pompa que tinha aquela túnica, e com isso ele fustigava aqueles irmãos deles. E ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho que ele teve, ele sonhou que tinha 11 feixes dobrando diante dele. Olha só aqui, a pessoa falou: realmente eu sou o quê? O maioral em relação aos meus 11
irmãos. E os meus 11 irmãos, queiram ou não, a vida toda, eles vão dobrar diante de mim. Né? E ele contou esse sonho para os irmãos. Ele era corajoso. Geralmente, assim, é uma característica de um filho muito amado, né? Excessivamente amado. Ele não tem esse medo de contar as situações, não. Então, ele pegou e conta para os irmãos. Levanta mais ira, mais angústia, mais sentimento de vingança em relação aos irmãos. Mas ele não para, e o segundo sonho dele era um sonho ainda mais abrangente, onde envolvia mais ainda essa questão de liderança dele. Ele falou assim, o sol, representando o pai, a lua, astros maiores importantes conhecidos naquela época, é sol e lua, né? Estrela é pequenininho, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Mas o sol e a lua são astros grandes, né? Para se ver a olho nu, igual nós vemos até hoje, né? O pai e a mãe, e continua ainda, os irmãos estão dobrando diante dele. Aí os irmãos falam, agora não tem jeito não, esse rapaz aí, nós temos que dar um jeito com ele, né? E realmente ele deu um jeito, né? Ele foi visitar os irmãos no campo, lá onde pastoreava, e os irmãos arrumaram uma cilada para ele. Ele foi, então caiu na cilada dos irmãos, e imagine que a hora que ele estava lá naquele poço, antes de ser vendido, aí como que será que foi a reação dele, meus irmãos? Será que os sonhos dele foram frustrados? Será que ele falou, meus sonhos foram o quê? Frustrados. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu imaginei que eu seria, então meus sonhos foram frustrados. Agora, será que é isso mesmo? Será que o que aconteceu ali com ele, e aí nós já começamos a avançar um pouquinho mais aqui, foram sonhos frustrados ou é o plano de Deus? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Quais essas duas? O que estava realmente acontecendo com ele? Porque muitas e muitas vezes, né, nós temos os nossos sonhos frustrados, parece que tudo está chegando ao fim, que tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós planejamos não deu certo, e nós achamos, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Eu não posso ir mais nessa direção. E a proposta, o que nós devemos fazer quando parece, e já começa a dar uma pista para nós aqui, né? Que os nossos sonhos frustraram, que parece que tudo frustrou, quando parece que é o fim de tudo, né? E nós vamos ver agora, então, agora para frente, a partir da vida e a saga, a história de José, né? Que o que ela tem nos mostrar a respeito das aparentes frustrações dos nossos sonhos. Quem aqui que já não teve um sonho frustrado? Eu acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, quase que vai ser unânime isso aí, né? O que nós devemos fazer, o que acontece quando nós temos nossos sonhos frustrados, né? Então, o primeiro passo é isso aí, não deu certo. Quando eu ponho não deu certo, coloco dois pontos aí, não significa que os sonhos falharam. Para José ali não estava dando certo. José, o que estava acontecendo ali? A narrativa dele, da vida dele, da saga dele, a partir do versículo 37, a partir então do versículo 20 do capítulo 37, está tudo contraditório aquilo que ele sonhava, está tudo contraditório aquilo que ele pensava, está tudo contraditório daquilo que o pai dele pensava para ele, que o pai dele construiu para ele. Para ele parecia o fim, né? Então a narrativa inicia com contradições em relação ao sonho dele. Por exemplo, primeira contradição, a traição dos irmãos. Os irmãos o traíram. Os irmãos não poderiam fazer, os irmãos dele não poderiam penalizá-lo naquela intensidade que foi penalizado. Aquilo era só rixa de irmãos. É um menininho mimado, né? De um lado, com outros irmãos do outro lado. Isso aí daria para sentar ali, conciliar isso aí. Mas os irmãos deles o traiu. Os irmãos dele pegou e vendeu ele para uma caravana que estava passando, e caravana que ia lá para o Egito, comercializar. E entre um dos produtos que aquelas caravanas comercializavam eram escravos. José foi vendido como escravo.
Olha a segunda contradição que estava acontecendo ali, quando ele estava dentro daquela cisterna, quando ele estava sendo vendido. Ele perdeu uma situação que todos nós não queremos perder, que é a liberdade. Doravante agora de um filho amado, de um filho que tinha uma túnica talar, de um filho que era cuidado, agora ele passa a ser escravo, né? Ele perde toda a liberdade. E liberdade é uma das categorias que ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder isso, nós não queremos ter sempre a nossa liberdade. E não vai ainda não, olha outra contradição, ele vai ser vendido e chega lá no capítulo 41, que vai até o capítulo 50, a narrativa dele, fala que ele pegou 2 anos de prisão depois que estava lá ainda no Egito. Meu Deus do céu! Ele fala, cadê meu sonho? Cadê o sonho que eu tinha? Cadê aquele sonho que eu entendi que Deus estava me mostrando, né? Que era isso aí, né? 2 anos de prisão. E aí o desdobramento da narrativa dele ainda fala de fome ainda, que quem ficou lá na terra teve fome. Então assim, tudo a princípio, a priori, né, estava contrário aos sonhos que ele teve, né, aos sonhos que ele planejava, a visão que ele tinha, aquilo que ele desejava, né. Mas não é desse jeito não, né. A Bíblia, a palavra de Deus fala que, né, que Deus tinha um plano, né, para José. E o José fazia parte do plano da salvação de Deus. A história de José, ela nos dá muitos assim, ensinos teológicos, um dos primeiros e mais grandes ensinos que nos mostra é a questão do plano da salvação, né? Deus tinha um plano para aquela tribo dele. Aquele povo era o povo de Deus que começou a formar. Então a ida dele ali para o Egito, sendo vendido como escravo, perdendo a liberdade, a prisão que ele passou, as humilhações que ele passou ali, tudo fazia parte, né, de um ajuntamento que Deus queria fazer, então, do povo, né? O povo de Deus, o povo eleito. Deus também tinha um plano de preservação da clã do Jacó. E era a maneira que tinha que fazer aquilo ali, era então ele ser vendido como escravo, ir na frente, depois mais para frente os irmãos se ajuntam a ele aí, né? Então, crises, né? José estava numa crise muito grande, imagina, interna, né? Agora, crises ou problemas, né, não significa que Deus perdeu o controle. E eu já começo assim, a levantar algumas aplicações para nós, né? Deus jamais perde o controle. Deus continua sendo soberano em toda e qualquer situação. Aquilo que estava acontecendo para ele, Deus já estava nos projetos de Deus. Já estava nos planos de Deus, né? A vida dele é isso aí. Então, Deus jamais perde o controle da situação. E a vida dele não estava descontrolada. Até mesmo ele achando que poderia achar que estava descontrolado, que não estava nada batendo, que aquilo era injustiça que estava fazendo com ele, que o que ele provocou os irmãos não merecia tanto aquela punição, castigo dos irmãos, mas não. Era porque Deus tinha um plano para aquilo ali, né? E hoje, né? Hoje, como é que nós nos entendemos aí? Mesmo nós estamos aí em crise, né? Eu creio que tem decepções em todas as áreas, seja na área profissional, na área relacional, na área da comunhão dos irmãos, né? Nós começamos assim a questionar o que está acontecendo. E o grande problema é que nós não conseguimos enxergar o final, né? O todo disso aí, né? Nós não vemos o que Deus está atrás disso aí. E eu fui criado numa época que sempre falava em crise disso, crise daquilo, crise política, crise econômica, crise de água, falta de água, né? E o meu pai sempre me ensinou para mim, falou assim, ó, sempre vai ter crise. Agora você tem que tirar o quê? Proveito da crise. A crise é a oportunidade que você tem para crescer. Nós acabamos de passar por 2 anos de pandemia. E a pandemia, a despeito do estrago que ela fez, de muitos entes queridos nossos foram ceifados por ela, né? Mas a pandemia, com certeza, ela nos ensinou muita coisa. Principalmente, ela nos ensinou o que é, que não está tudo dominado, do jeito que nós imaginávamos que estava dominado. A tecnologia dominava tudo, a tecnologia vai controlar tudo, o mundo está sob controle, não tem mais a ciência agora que manda, a ciência que reina, mas na pandemia nós vemos que não funcionou desse jeito. Que Deus tinha um propósito disso aí, né? Então, mesmo tendo essas crises, nós temos que entender que Deus está no comando, né? E quando acontecem situações assim, é para ensinar.
Olha, por exemplo, a questão da igreja primitiva, com a morte de Estevão. Quando o Estevão morreu ali, que foi o primeiro mártir do Evangelho, até então, aquele grupo ali chamado de igreja, ali em Jerusalém, eles estavam ali na contemplação. Ninguém estava interessado em anunciar, em cumprir o mandato de Jesus de pregar o Evangelho até os confins da terra. Então, com a morte de Estevão, foi a primeira disseminação. A igreja saiu ali das quatro paredes e chegou até Samaria. Uma morte de um irmão proporcionou, então, a propagação do Evangelho naquela época. Começou a propagação do Evangelho daquela época, né? E tudo isso para mostrar, meus irmãos, que Deus sempre está no controle, né? Sempre está no controle. A despeito daquilo que Jesus fala lá em João 16:33, fala, nesse mundo vocês vão passar por tribulação, mas tem de bom ânimo que Ele venceu e tudo por nós. A despeito disso aí. Então, quando o sonho falha, não significa que Deus está falhando. Significa que Deus tem um propósito, tem uma missão para nos ensinar, então, a partir disso aí. Então, o sonho frustrado não significa que não deu certo, não significa que o sonho falhou. E nós vamos, então, continuar aqui. Agora, qual a lição, né? Ou como reagirmos, o segundo passo, como reagirmos, então, diante de uns sonhos frustrados? Que aí é o que nós vamos aprender aqui agora. O que é a vida, o que é a saga, o que é a história, tudo aquilo que José passou, nos ensina com isso aí, né? Primeiro, grande ensinamento que eu vejo na vida de José, aquilo que ele passou, que nós não, então, estamos entregues ao acaso. Aquela música do Lulu Santos, né? O acaso vai me proteger. Eu acho aquela música uma aberração. O acaso não vai me proteger em coisa nenhuma, não. Quem vai dirigir minha vida, quem vai guiar minha vida, é o Senhor. E a vida de José, ela é um exemplo disso aí, que o José foi colocado lá no Egito, lá no centro de poder do mundo. José foi colocado primeiro na casa de um general, aprontou coisas lá, a esposa daquele general ali, que era o principal oficial do faraó ali, aprontou com ele, mesmo assim, mesmo na prisão ele foi cuidado. Mesmo na prisão ele foi orientado por Deus, e a palavra de Deus fala que tudo que acontecia, Deus estava ali comandando e superintendendo então a vida, a trajetória, podemos dizer até destino de José, né? Não acredito também nessa palavra destino, né? Mas estava comandando isso aí, né? Então nós não estamos entregues ao acaso. E aí a vida de José também, ela vai nos ensinar então o que nós devemos fazer, então, quando nossos sonhos são frustrados. Quando a situação falhou, não deu certo, então, o que eu tenho que fazer nesse momento, quando parece que tudo acabou? E doença, então, né, é uma frustração. Problema familiar, quando ele está desarranjado, é uma frustração. E o que vamos fazer em cima disso aí? Acabou? Eu vou ficar igual o Raul Seixas na sombra de um apartamento, com a boca escancarada de morte, esperando a morte chegar? Não, não vai fazer isso não. E o caráter, a postura, as atitudes de José, então eles nos ensinam. Primeiro, vamos aqui ver primeiro um pouquinho de coisa que José fez errado. E depois vamos ver as coisas que ele fez errado nesse período, então, para corrigir, para ver que o sonho não estava frustrado. Primeiro ponto negativo dele aqui, José fez um negócio muito chatinho, né? O que o José fez? José ele passou um susto nos irmãos. Depois que ele estava lá no Egito, agora já como vice-rei ou governador-geral do Egito, os irmãos chegam até ali e ele vai passar um sustinho nele. Fala, tá vendo? Vocês me venderam como escravo para aqui, e ele arrumou toda aquela situação lá que aquilo ali não foi bom. E quando nossos sonhos são frustrados, quando uma pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, faz alguma coisa contra você, e que essa pessoa, aparentemente, você está achando que através dela, os seus sonhos foram frustrados, aquilo que você queria foi frustrado, aquele emprego que você estava lutando por ele ali, aquela promoção, e que você viu com a pessoa ali no seu emprego, que era amiga sua, entre aspas, ludibriou você e tomou um emprego no seu lugar, e você agora não foi promovido e ela foi, não faça igual José.
Não queira passar um susto nele, não, né? Fazer uma brincadeirinha, né? José fez uma brincadeirinha. Eu acho que quase todo mundo que aqui estamos, e os que estão nos acompanhando também, o José quis fazer uma brincadeirinha com os irmãos dele. E quando nós vamos fazer uma brincadeirinha, nós podemos ter consequências. Por exemplo, o pai dele era um pai que já tinha sofrido algumas decepções. Se nós pegarmos antes do versículo do capítulo 37, nós vamos ver que o pai perdeu a esposa. E quando ele perdeu a esposa, fala que Jacó ficou muito triste. Depois houve outras dificuldades que ele teve que passar. E o pai dele já era velho. E quando José prendeu o irmão lá no Egito, porque os outros irmãos voltaram até o pai para dar a notícia, o pai corria risco de morrer. Porque perdi um filho, e agora perdi outro, né? Então, brincadeirinha, passou um susto. Esse é o ponto, e é o único ponto negativo que eu vejo aqui na vida de José, quando os nossos sonhos são frustrados, naquele período que podemos estar com sonhos frustrados, né? Quais são os pontos positivos agora, e que é isso que nós devemos aprender e destacar aqui, em relação a tudo isso aí que a vida de José mostra agora quando ele está lá? Primeiro, José sempre reconhecia Deus em tudo. Desde quando ele chegou lá com 17 anos no Egito, ainda o destaque daqui que ele aparentemente um jovem ainda, né? Não tão jovem, mas jovem, né? Então José tudo reconhecia o Senhor. O José não quis manter relações sexuais ilícitas com a esposa lá do Potifar, porque ele falou, Deus não vai aprovar isso. E ele podia ter feito. Já que meus sonhos frustraram, já que eu estou no Egito, já que meus irmãos não importam nem aí para mim, a minha família não está nem aí para mim mais, fui traído pelos meus irmãos, então agora eu vou aproveitar aqui o que o Egito me dá. Eu sou frustradão mesmo. Vocês já viram aquela expressão, né? Aqui não tem ninguém desse jeito, né? Já que eu perdi tudo, eu vou encharcar agora, né? Vou me entregar aos vícios, né? Então José podia fazer isso aí, está tudo frustrado, mas ele não. Ele reconhecia que Deus tinha um propósito, ele reconhecia que tudo que ele colocava à mão tinha um favor de Deus, havia prosperidade porque Deus estava com ele, as pessoas testemunhavam isso em relação para ele, e ele reconhecia então que tinha uma bênção de Deus, apesar do sonho, né? Está em stand-by, frustrado, né? Outra coisa, José também, quando você estiver frustrado, meu irmão, minha irmã, com sonho, decepcionado, não desperdice as oportunidades. E aí o plano começa a tomar outra atitude. José lá na prisão, preso, né? Ele tem aquele sonho. Aí o sonho revela o que ia acontecer com o faraó. Aí quando, não sei se o copeiro ou o padeiro, agora estou em dúvida aqui, vai lá, foi liberto e o outro foi morto, José pega e fala assim, não esquece não. Quando você estiver perante o faraó lá, fala de mim. Fala que foi eu que revelei o sonho. Olha a estratégia dele. E quando nós estamos numa situação de frustração, de decepção geral, a Bíblia fala que vocês cegam o entendimento. Pessoa frustrada, pessoa magoada, pessoa que está rancorosa, ela cega o entendimento, ela não dá conta de ver coisas boas. Ela só vê coisas ruins. E José nos aponta, né, para outra realidade que tem que ser feita, né? Não desperdice as oportunidades, não desperdice a estratégia. E aí José articulou tudo isso aí, né? As estratégias depois que ele sai da prisão, aquela questão de ajuntar em celeiros, 7 meses de fome, ele armazenou cereais ali para o Egito, então ele não perdia a estratégia de jeito nenhum, e ainda estava numa situação seguinte, o meu pai, os meus irmãos, tudo aquilo que me mostrou, não aconteceu. E mesmo assim, então, ele levou a vida para frente, né? E ele foi adiante, né? E não cultivava mágoas. Irmãos, gostaria de deixar muito isso aí para vocês. Não cultivava mágoas. A despeito daquilo que tinha acontecido com ele, a despeito dos seus irmãos terem frustrado, então, o seu sonho, né? E hoje, né? Hoje o risco que nós corremos é isso aí, né? O risco que nós corremos e quando nós estamos nessa situação, né? A gente vai entrar em desespero,
murmuração, e nós não nos aquietamos do Senhor. O Salmo 46, ele deixa bem claro assim, o reverendo Saulo pregou o Salmo 46 no domingo passado, e ele nos mostra assim, que quando a situação está difícil, quando o sonho está frustrado, quando não tem mais expectativa, perspectiva nenhuma, então vamos aquietar no Senhor, vamos esperar no Senhor. E foi o que aconteceu na vida dele, né? Ele aquietou, ele não desesperou, ele não murmurou, e o que acontece com ele? É a nossa conclusão, né? Acontece com ele que ele passa a ser o homem, depois lá do faraó, ele passa a ser o homem mais importante do Egito, né? Então, como conclusão, nós concluímos o seguinte, passa a conclusão aí, por favor. Conclusão, que os planos de Deus nunca são frustrados. Por que eles não são frustrados? Primeiro, não são frustrados por quê? Porque existia, e existe ainda, uma aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança com Abraão, ela é extensiva até Jesus. E se ela é extensiva até Jesus, ela chega até nós, aqueles que aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas. E essa aliança ela é tão forte, ela é tão real, que a palavra de Deus fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E só isso aí é motivo para nós não nos decepcionarmos com nada, né? Nada que venha nos acontecer. Nessa semana, eu imagino que 50% dos eleitores, ou talvez quase que dos brasileiros, né, ficaram extremamente decepcionados, extremamente frustrados, dado o impedimento do ex-presidente, né? Ok, nada contra ficar chateado, mas isso não é motivo, gente. E o que Deus ainda tem para nós, o que Deus tem para o Brasil, o que Deus tem para a nação, em relação ao plano dele para o Brasil? Então nós não podemos ficar frustrados, né? Então existe uma aliança, e essa aliança, Deus não quebrou essa aliança. Ao contrário, quando nós estamos celebrando a ceia, aqui nós estamos celebrando essa aliança, celebrando esse meio de graça com o qual Deus, né, nos abençoa a igreja dele, né? O próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno vai o quê? Não vai o quê? Prevalecer sobre o quê? A igreja. Então, o sonho frustrado não é motivo para invalidar o que é a aliança de Deus, não invalida a aliança que Deus tem conosco, né? Então, a história de José, ela inicia com a traição, depois ela caminha para o quê? Uma escravidão. Olha o tanto que isso aqui é progressivo, né? Passa, então, pela fome de uma região, depois por uma prisão, né? Essa é a primeira fase. Segunda fase, ele tem o favor do governador, do rei mais rico do mundo, né? Ele se torna o segundo homem mais importante da nação. Aonde é que os sonhos dele foram frustrados? E aí vem os pais, né? Vem os irmãos, e aí sim, aquele sonho dele é realizado. Você acha que aquele sonho seu frustrado, ele não vai ser realizado? Segundo a vontade, o tempo e o propósito de Deus, ele vai ser realizado. É interessante que quando José teve aquele sonho lá, ele sonhou só em relação a clã. 70 pessoas, né? Esse era o sonho dele. Mas Deus tinha um plano, aí eu não vou falar sonho de Deus não, é plano de Deus, muito maior para ele. Era o quê? Era o Egito todo se curvando diante dele, juntamente com o pai e os irmãos. Então, meus irmãos, não desanimem, viu? Os sonhos, aparentemente, a princípio, quando o sonho é de Deus, quando está dentro do plano de Deus, ele jamais é frustrado. E aí tem aquela música, né, não sei se do Carlinhos, a Nil Sanches, que conhece essa turma nossa desses cânticos mais bem sei meu amado, que nenhum, como é que é? Amado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Bem sei que tudo pode, meus amados, nenhum dos teus planos é frustrado. O resto eu não sei não. Tá? Então é isso aí, né? Então Deus prometeu que, e é o que nós temos hoje, quando seu sonho estiver frustrar, ou você passar por uma frustração de sonho, você abre a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5b, a segunda parte, e no versículo 6. Lá fala o seguinte, ó, que jamais o quê? Nunca te... Eu não vou pegar a primeira parte do versículo não, que a primeira parte do versículo está falando em relação com o que nós temos que viver, né? Isso eu vou deixar para um presbítero pregar isso aí depois. Mas a segunda parte do versículo fala o seguinte assim, ó, do 5, ó. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais o que? Te abandonarei. Quando você achar que o sonho está sendo frustrado, lembra desse versículo. Nunca Deus vai nos abandonar. Porque os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos sonhos. Que Deus assim nos abençoe e vamos sonhar, viu, meu irmão? Não vamos decepcionar, não vamos parar não. Vamos sonhar. Vamos sonhar. E que seus sonhos venham glorificar a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.